Muitos cristãos ainda se aproximam de Deus como se estivessem do lado de fora, tentando chamar sua atenção. Oram como se fossem mendigos espirituais, quando, na verdade, em Cristo foram adotados, redimidos e chamados de filhos. Essa verdade muda completamente a forma como deveríamos orar. Filhos não imploram, filhos confiam. Eles não se aproximam com medo de rejeição, mas com a certeza de que pertencem. Ainda assim, mesmo sendo filhos, muitos cristãos continuam orando como escravos, com insegurança, com dúvida e com palavras que parecem humildes, mas que espiritualmente enfraquecem suas próprias orações. Talvez você esteja orando todos os dias, jejuando, chorando, clamando com sinceridade, buscando a Deus de madrugada, de joelhos, com lágrimas nos olhos e esperança no peito, e mesmo assim, sem perceber, esteja bloqueando aquilo que Deus já estava liberando sobre a sua vida. Então surgem as perguntas: por que algumas respostas não chegam? Por que certas portas continuam fechadas? Por que promessas parecem demoradas? Por que existe essa sensação de que o céu está em silêncio? Não é falta de fé, não é falta de desejo. E na maioria das vezes, não é porque Deus não quer responder. Existe uma verdade que poucos percebem. O inimigo não tenta te impedir de orar, porque ele sabe que isso é quase impossível para quem ama a Deus. Então ele usa uma estratégia mais sutil e mais perigosa. Ele não mexe no tempo da oração, ele mexe no conteúdo. Ele não te tira do joelho dobrado, ele contamina as palavras que saem da sua boca. A oração continua bonita, emocionada e correta aos olhos humanos, mas perde peso, perde autoridade e perde força no mundo espiritual. E é exatamente aqui que muitos cristãos se frustram. Não porque Deus não responde, mas porque, sem perceber, estão orando de uma forma que bloqueia aquilo que já estava a caminho. A Bíblia nunca tratou a oração como algo passivo. Orar é entrar em território espiritual. Daniel orou e Deus respondeu no primeiro dia. Mas a resposta foi atrasada por uma batalha invisível. Isso nos ensina algo poderoso. Palavras não são neutras. Elas movem o céu ou constroem barreiras. Existem 5 palavras simples, comuns no vocabulário cristão, que parecem inocentes. Algumas até soam espirituais, soam humildes, soam corretas. Mas, no mundo espiritual, essas palavras fecham portas, enfraquecem a fé e silenciam aquilo que Deus já estava liberando sobre a sua vida. Hoje, eu vou revelar quais são essas palavras. E se você permitir que o Espírito Santo confronte a sua forma de orar, a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Antes de continuar, se este conteúdo está falando com você, se ele fortalece a sua fé e desperta algo no seu espírito, inscreva-se agora no canal. Isso nos ajuda a continuar levando essa mensagem adiante e garante que você não perca os próximos ensinamentos. Agora, seja honesto diante de Deus neste momento. Você ainda acredita que a oração é poderosa? Ou, com o tempo, ela se tornou apenas um hábito, uma rotina automática? Ou é algo que você faz sem a mesma expectativa de antes? Vamos às palavras. Preste muita atenção. Palavra 1. Se. A palavra se parece humilde, respeitosa e até espiritual. Muitos cristãos acreditam que estão demonstrando submissão quando dizem: Senhor, se for da tua vontade, Deus, se o Senhor quiser, ou Pai, se o Senhor puder fazer. No entanto, na maioria das vezes, esse se não nasce da obediência, mas da hesitação. Ele revela um coração que não tem plena convicção de que Deus realmente vai agir. No mundo espiritual, o se funciona como uma confissão de incerteza. É como se a pessoa estivesse orando e, ao mesmo tempo, se protegendo de uma possível frustração. Ela pede, mas já se prepara para o não. Isso não é submissão verdadeira. É medo disfarçado de humildade. A Bíblia ensina que devemos pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, levada de um lado para o outro. Jesus usou a palavra se no Getsêmani, mas existe uma diferença profunda. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, não estava duvidando do poder do Pai. Ele já sabia que Deus podia. O que ele fez foi se submeter à vontade divina. Logo em seguida, afirmou: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, não houve insegurança, houve obediência. Nós, porém, usamos o se como um amortecedor da fé. Quando dizemos se Deus quiser, muitas vezes estamos dizendo sem perceber: não tenho certeza se ele vai fazer. No mundo espiritual, isso enfraquece a autoridade da oração. A dúvida cria instabilidade. Ela interrompe o fluxo da fé. A oração perde peso porque o céu responde à convicção, não à insegurança.
Fé não questiona se Deus pode. Fé confia que Ele já ouviu. Quando você remove o "se" da sua oração e passa a orar com base nas promessas, sua linguagem muda e sua autoridade espiritual também muda. Palavra 2. Talvez. A palavra talvez é ainda mais destrutiva do que o "se". Ela é a linguagem da incerteza absoluta. Quando alguém diz, talvez Deus me responda, talvez agora dê certo, ou talvez Ele me perdoe, está revelando um coração que perdeu a expectativa. É alguém que ora, mas já aceita o fracasso antes mesmo de receber a resposta. No mundo espiritual, o talvez demonstra uma fé sem raízes. Ele expressa instabilidade interior. A pessoa não está confiando no caráter de Deus, mas nas circunstâncias. Isso é perigoso, porque Deus não age com base em talvez. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda conforme o humor humano. Quando usamos talvez, estamos projetando em Deus a nossa própria insegurança emocional. A fé bíblica não fala em possibilidades vagas. A fé declara verdades. Ela diz, eu creio, eu confio, eu sei em quem tenho crido. Jesus nunca disse, talvez o Pai faça. Ele dizia, seja feito conforme a tua fé. O céu responde a palavras cheias de convicção, não a palavras contaminadas por dúvida. Quando alguém ora usando talvez, sua oração nasce enfraquecida. Ela não sobe com autoridade, porque carrega uma confissão contrária à própria esperança. É como plantar uma semente já esperando que ela não cresça. No mundo espiritual, isso gera bloqueios, porque a dúvida cria divisão interior. A pessoa pede algo, mas não acredita completamente que pode receber. Deus honra a fé firme. Ele responde à confiança. O talvez mata a expectativa e rouba o peso espiritual da oração. Por isso, substituir o talvez por declarações de fé não é arrogância, é alinhamento com a palavra de Deus. Palavra 3. Não sou digno, indigno. Essa é uma das palavras mais perigosas, porque soa santa, humilde e quebrantada. Quando alguém diz, Senhor, eu não sou digno, acredita que está demonstrando humildade. Porém, no mundo espiritual, essa frase muitas vezes se transforma em uma acusação contra a própria obra da cruz. A Bíblia chama Satanás de acusador dos irmãos. Quando você se chama indigno, você está concordando com a acusação, e não com a redenção. Você está dizendo, mesmo sem perceber, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para te tornar aceitável diante de Deus. Isso não é humildade, é incredulidade na graça. O Espírito Santo convence do pecado, mas também aponta para a cruz. Ele não gera condenação, gera arrependimento e restauração. Quando alguém ora dizendo, Deus não vai me ouvir porque eu falhei, ou não mereço pedir nada, está se colocando fora da posição de filho e se colocando na posição de escravo. Em Cristo, você foi lavado, santificado, justificado e aceito. Humildade verdadeira não é negar a obra da cruz, é crer nela completamente. É reconhecer que, por si mesmo, você não é digno, mas que em Cristo foi feito digno. A identidade muda tudo. No mundo espiritual, quando você insiste em se chamar indigno, sua oração perde autoridade, porque você ora como alguém que não pertence. Mas quando você ora como filho, mesmo reconhecendo suas falhas, você se aproxima com confiança. Isso honra o sangue de Jesus. Você deixa de viver como alguém rejeitado e passa a viver como alguém adotado. Palavra 4. Mas. A palavra mais destrói orações no meio do caminho. Ela começa bem, mas termina mal. Eu creio, mas tenho medo. Eu confio, mas a situação é difícil. Deus pode, mas talvez não aconteça. Tudo o que vem depois do mas anula o que foi dito antes. No mundo espiritual, isso cria um conflito imediato. A fé é liberada por alguns segundos e, logo em seguida, travada pela dúvida. É como apertar o acelerador e o freio ao mesmo tempo. A oração se torna instável porque o coração está dividido. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deus responde a um coração inteiro, não a um coração fragmentado entre fé e medo. Quando você ora com mas, você começa alinhado com a palavra e termina alinhado com o problema. O mas funciona como um freio espiritual. Ele revela que a circunstância tem mais peso do que a promessa. Isso enfraquece a autoridade da oração, porque a fé precisa ser completa. Ela não precisa de ressalvas, explicações ou justificativas. Ela confia mesmo quando tudo parece impossível. Quando você remove o mas da sua oração, você assume uma postura clara diante de Deus.
Você declara confiança sem negociar com o medo. Isso muda o ambiente espiritual, porque Deus honra um coração que não vacila entre dois pensamentos. Palavra 5. Medo. O medo é um dos maiores bloqueadores da oração. Frases como tenho medo de pedir, tenho medo de me decepcionar ou tenho medo de não dar certo revelam alguém que ora esperando perder e não esperando receber. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando você ora com medo, você não se aproxima como filho, mas como alguém que espera rejeição. O medo muda a postura espiritual da oração. No mundo espiritual, o medo paralisa. Ele limita os pedidos, reduz a ousadia e enfraquece a expectativa. A pessoa passa a pedir pouco, a orar sem convicção e a aceitar migalhas espirituais. Ela não pede cura com fé, não pede restauração com confiança e não pede provisão com certeza, porque já se preparou para o não. Fé e medo não caminham juntos. Enquanto o medo governa as palavras, a oração nasce fraca. Mas quando a fé governa, a oração nasce cheia de autoridade. Deus não se move por desespero, ele se move por confiança. O medo transforma a oração em um ato de autoproteção. A fé transforma a oração em um ato de entrega. Quando você ora com medo, sua linguagem revela insegurança. Quando ora com fé, sua linguagem revela identidade. E Deus responde à fé, não ao medo. Agora perceba a diferença que existe quando você muda a forma de falar com Deus. A oração não é apenas uma intenção do coração. Ela é também uma linguagem espiritual. As palavras que saem da sua boca revelam aquilo em que você realmente acredita. Elas não são neutras. No mundo espiritual, elas constroem caminhos ou levantam barreiras. Quando você diz, se for da tua vontade, muitas vezes fala como alguém que não tem certeza. Mas quando declara, Pai, eu recebo o que o Senhor prometeu, você ora como filho. Quando diz, talvez Deus faça, você expressa dúvida. Mas quando afirma, eu sei que Deus me ouve, você libera fé. Quando diz, não sou digno, você concorda com a acusação. Mas quando declara, em Cristo fui feito digno, você honra a obra da cruz. Você não ora tentando abrir uma porta que está fechada. Você ora entrando por uma porta que já foi aberta pelo sacrifício de Jesus. Isso muda o tom da sua voz, muda a expectativa do seu coração e muda a autoridade da sua oração. Quando você compreende quem você é em Cristo, sua oração deixa de ser um pedido inseguro e se torna um posicionamento espiritual. Por isso, vigie suas palavras. Observe como você fala com Deus no seu dia a dia. Pergunte a si mesmo: minhas orações revelam confiança ou medo? Revelam fé ou insegurança? Revelam identidade de filho ou mentalidade de escravo? Faça agora uma declaração consciente, não apenas com emoção, mas com entendimento. A partir de hoje, minhas orações não serão contaminadas por dúvida, medo ou acusação. Eu oro como filho, eu oro com fé, eu oro crendo. Deus não responde discursos bonitos, Ele responde fé verdadeira. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal para continuar recebendo ensinamentos que fortalecem sua fé e transformam sua vida de oração. E eu quero saber de você, qual dessas palavras você percebe que mais tem usado sem notar? Em qual área da sua oração você precisa mudar hoje? Você ora esperando receber ou já se prepara para se decepcionar? Escreva nos comentários aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Seu testemunho pode despertar fé em outras pessoas que também estão lutando na vida de oração.